vou começar nossa conversa já falando um pouco sobre a parte de fisioterapia, porque na minha visão, assim, o que é que eu vejo muito em relação aos praticantes, na verdade de todas as modalidades, mas dentro do CrossFit. É uma área que é bem negligenciada, assim, ninguém dá muito valor, a não ser quando se machuca. E olhe lá, né? Então, assim, eu queria entender um pouco melhor qual é o trabalho do fisioterapeuta esportivo, quais as intervenções que podem ser feitas, até falar um pouco sobre o que a gente vem fazendo na nossa equipe, e desmistificar um pouquinho alguns mitos e verdades para a gente falar aí. Infelizmente, é algo que acontece muito hoje em dia, essa parte de negligenciar a fisioterapia. Não só no CrossFit. Hoje em dia, acho que no esporte em todo, tirando o futebol, não é tão negligenciado assim. Por quê? Porque dentro do clube de futebol já tem o fisioterapeuta que ele vai ali, querendo ou não, fazer um trabalho que o atleta vai ser obrigado a passar pelo trabalho de fisioterapia. Então, tipo, ele não tem aquela opção. Então, basicamente, ele faz o trabalho ali de manutenção e prevenção de maneira obrigada. Já é obrigatório na rotina dele. Mas já quando você entra no esporte que o atleta tem que ir buscar, isso acaba sendo negligenciado. Quando parte para a fisioterapia, piora um pouco mais. Por conta que um atleta ele sabe que ele precisa de uma alimentação adequada. Então, ele quer fazer um esporte, ele vai buscar um profissional de nutrição para fazer aquele acompanhamento para determinado esporte. Se um atleta ele quer melhorar a sua performance e rendimento em algum esporte, ele vai procurar um profissional da educação física para auxiliar naquele âmbito. Só que ele não procura a fisioterapia porque acha que a fisioterapia só vai ser procurada quando, vulgarmente falando, se quebrar. Então, muita gente tem a visão da fisioterapia que ela só vai ajudar você de caso quando ocorre uma fratura, quando você quebra um braço, quando você quebra uma perna, e só procura ainda mais quando você passa por um médico ortopedista e ele diz, você precisa de fisioterapia. Nunca é o profissional que você procura de primeiro contato. Infelizmente, isso acaba dificultando o trabalho da gente como profissional de fisioterapia no âmbito da esportiva, como o desempenho do atleta. Porque a fisioterapia, se a gente for olhar também para o lado do CrossFit, o pessoal só procura para fazer uma liberação miofascial. Ficou popularmente conhecida. Então, eu sou praticante de CrossFit, estou com a dor aqui no meu ombro, estou sentindo musculatura cansada, vou no fisioterapeuta para fazer a liberação. Eu lembro do primeiro dia que você chegou aqui e a minha fala contigo foi, gostaria de ter um fisioterapeuta na equipe. E assim, eu queria entender o trabalho, o que é que a gente pode abranger, porque eu não consigo aceitar que o cara estudou ali 4, 5 anos na faculdade para fazer só liberação. Justamente. Não me venha com essa conversa não. E aí até a gente desenvolve um trabalho que a gente pode conversar um pouquinho. Isso, e aí acaba sendo um ponto maléfico para a nossa profissão, como profissional, e para o próprio atleta também. Por conta que quando faz essa busca só pela liberação ou só também pelo uso da ventosa, que já gera uma polêmica daí no assunto, o pessoal acha que aquilo vai ser resolutivo. Pode até ser, momentaneamente, pelo aquele sintoma. É o que a gente também fala de causa e consequência. Muitas vezes o pessoal quer sanar aquela consequência, no caso a dor, aquela dor cansada, só que não investiga a causa. E a fisioterapia vai muito além disso. Eu prezo muito pelo meu trabalho, foi até a conversa que a gente conversou, o primeiro contato que a gente teve, que foi o trabalho preventivo. Então, é melhor você investir no trabalho preventivo e evitar algo mais drástico no futuro, do que você só procurar quando já aconteceu uma fratura, ou seja, algo mais grave, e aí você queira recuperar isso. E a fisioterapia vai muito além da liberação, muito além da ventosa, muito além desses meios de mecanismos que vocês veem, o público vê o pessoal usando muito. Quando a gente chega no campeonato, que o pessoal fecha o pacote com o recovery já diz, é a recuperação. Então a recuperação vai ser algo rápido para melhorar você de uma prova para outra. Então se você gerou uma sobrecarga de fadiga muscular naquela prova, você em tese procura um relaxamento para chegar na outra prova bem. Só que a fisioterapia não é só isso. E é tanto que a gente pegar o trabalho que a gente faz aqui é totalmente diferente. A gente inicia sempre por uma avaliação. Então a gente vai além da liberação, vai além do uso de ventosas, caso seja necessário. A gente parte para a analisação do movimento. Eu prezo muito também pelo meu trabalho a questão do movimento. Tem muita gente que tem a visão da fisioterapia. Só um minutinho. A gente organizou tudo, fez a porra acontecer, iluminação, som, e tem uma porra de uma obra aqui do lado. É pra deixar mais rústico. Cara, eu espero que
Espero que não esteja atrapalhando tanto o áudio, espero que vocês compreendam também que essa parte aqui a gente não estava esperando. Faz parte do estúdio, tem que ser assim, faz parte do estúdio, é pra deixar mais bonito. É pra manter a atenção centrada na gente, sim, tá ligado? Voltando para a nossa conversa, era até um ponto que eu ia tocar, que você falou com relação à prevenção, e uma parada que eu achei bem interessante foi no começo, a gente fazendo a avaliação dos nossos atletas, né? Que eu lembro que você fazer ajuste, ver tem comportamento de um lado do outro não, ou faz a análise das escápulas e tem tal estrutura mais fraca de um lado do que do outro. Para a gente fazer esse tipo de trabalho corretivo específico para cada atleta, não é isso? Isso. Então esse seria o trabalho específico. Específico da fisioterapia do CrossFit, eu apostaria que sim. Por conta que CrossFit que não é uma modalidade que a gente preza pela performance. Então eu tenho que buscar melhorar a performance do meu atleta. Tem hábitos de um atleta que a gente não pode mudar porque aquilo pode interferir na performance dele. Se a gente pegar atividades como corrida, a gente for analisar um padrão de corrida de um maratonista, a gente vai encontrar um encurtamento, vai encontrar uma prova rodada, só que a gente sabe que ele está tendo um resultado bom. Se a gente for mexer no padrão de movimento dele, a gente pode diminuir o rendimento dele. Uma adaptação ali, já tem uma perca da performance. Então a gente faz um trabalho em cima daquilo para preservar aquilo, para gerar uma longevidade dele no esporte melhor. Quando a gente vem para o CrossFit, a gente tem uma análise de movimento que a gente tem que ter um olhar mais aguçado, porque muitas vezes, por exemplo, vai fazer uma barra muscle up, sobe o famoso asinha de galinha. A gente teve o caso da Mandinha, né? Isso, a gente sobe com o famoso asa de galinha. E ao olhar leigo, vai dizer, falta técnica, falta força. Mas se a gente for analisar direitinho aquilo ali, não falta técnica, não falta força. Pode ser uma musculatura encurtada, pode ser um déficit de mobilidade da articulação, ou pode ser o que acontece muito hoje, que eu acho que se você pegar não só a modalidade do CrossFit, mas vários atletas e indivíduos têm a famosa discinesia escapular, que é uma escápula que não está alinhada com a outra, não trabalha em conjunto. Então se a gente tem um déficit dessa alteração biomecânica da escápula, ele vai ter asa de galinha, porque ele não vai ter mobilidade adequada, não vai ter uma musculatura que dê um aporte para ele fazer a movimentação. E aí, o que é que eu faço? O meu atleta está competindo, está na competição? Não, mas ele faz o seu barra muscle up, beleza? Ele faz 3? Faz. Se eu pegar uma prova com alto volume, 10 barra muscle ups, 15 barra muscle ups, ele vai fazer 3, vai quebrar, vai fazer uma, vai quebrar. Enquanto o cara do lado dele está fazendo 5 para quebrar, está fazendo 10 para quebrar. Sim. E se a gente for olhar só técnica e força, não vai sair do canto. Então a gente tem esse olhar avaliativo melhor para ver o déficit, corrige o déficit biomecânico, faz o treinamento tanto neural como treinamento físico específico para aquela movimentação e aí sim gerar uma melhora da performance. Mas no caso de um atleta desse que tem uma diferença, um padrão diferente de movimento, por exemplo, sempre tem que ser corrigido ou você acha que é só trabalhar em cima para evitar uma lesão futura? Depende. Depende do esporte, depende o objetivo daquele atleta e depende ainda mais o quanto ele quer ir com aquela modalidade esportiva. Se for um atleta, o famoso atleta do fim de semana, não acho interessante tentar fazer uma mudança muito drástica nele para ter melhora. Se for uma pessoa que já quer ter a sua rotina de atleta, quer estar sempre em competições, é necessário ajustar. Não sempre, por exemplo, a gente tem uma competição agora o American daqui a 8 semanas. Possa ser que a gente não consiga dar uma resolutividade para o América, mas a gente consegue melhorar um pouco para que consiga fazer com que ele numa competição em novembro, ali, ele consiga ter esse padrão melhorado e aí eu vou já ter uma base de avaliação antes dessa primeira competição, como chega nessa primeira competição e na próxima. E a gente fazendo essa análise, a gente vai ver que a melhora bastante e a melhora da performance, que eu acho que é o que a gente mais preza no âmbito de competição do CrossFit. Essa parte de avaliação e manutenção ou prevenção, a gente tem, no nosso time mesmo, a gente já teve alguns casos bem específicos, assim, por exemplo, teve o caso do Guilherme, na seletiva do TCB do ano passado, que estava sentindo uma dor no cotovelo quando fazia argola e quando fazia overhead squat. E aí, no meio da prova lá em Salvador, ele teve uma crise, né? Saiu e tal, chegou aqui, foi no ortopedista, fez um exame de imagem e não tinha nada. E aí fez uma análise, né, com fisioterapia e descobriu que era um problema de mobilidade no ombro que estava gerava um impacto aqui. Fez um trabalho, eu acho que não chegou a ter 2 semanas de trabalho
de mobilidade específica para o ombro dele e tipo, a dor desapareceu. Eu estava perguntando isso porque até por causa da própria aquela questão da minha pegada. Eu venho de uma lesão da época que eu lutava e eu tive que criar adaptações para poder conseguir manter um movimento. Sendo que eu sempre fiquei preocupado daquilo dali tá gerando uma sobrecarga em algum outro ponto. A gambiarra aqui, ao invés de eu fazer um snatch com a pegada mais aberta, eu faço com a pegada mais fechada para me sentir mais confortável. Sendo que, como você falou, eu venho me adaptando e me sinto confortável. Se for para mudar o padrão como a gente já tentou, demora muito para se adaptar e querendo ou não reduz bastante a performance. As cargas baixam, aumenta dor em alguns lugares que não tinha, entendeu? É o que tem que ser ponderado. E muitas vezes acontece que estoura em um canto, só que ali é a consequência, não é a causa. A gente tem exemplo da Laís, no Agreste. A Laís no Agreste, ela sentiu um incômodo muito grande no pulso. Ela já estava com incômodo na competição e na competição ela estava com incômodo. O cara chegou para mim chorando, acho que no domingo de manhã. E aí ela chegou chorando com o pulso que não conseguia mobilizar o pulso. Eu nem olhei para o pulso, eu fui para o antebraço. Quando eu pressionei, fiz uma pressão suave, até na parte lateral, nos epicôndilos, que é a tonização de músculos de flexores e extensores da mão, ela chorou que ela não escorreu. Então, tipo, a consequência estava no pulso, só que a causa estava no cotovelo. Então, acho que dá pra gente pegar essa parte do Guilherme. Tipo, estourou o cotovelo, está sendo o cotovelo, mas a causa não era o cotovelo. Então, é aí que entra a prevenção, é aí que entra uma avaliação adequada. Porque, por exemplo, você pode sentir uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, mas o corpo é um segmento só. Então você pode estar com um problema pode até acontecer um problema no ombro e isso irradiar para o tornozelo. Eu tenho um exemplo de uma paciente já que ela teve um entorse de tornozelo e nessa entorse de tornozelo ela não procurou fisioterapia. É outro problema que também o pessoal não procura fisioterapia, entorse de tornozelo, acha que vai botar o gelo, vai desinchar e vai ficar tranquilo. Espera a cura de Deus. Ela teve a entorse de tornozelo, não procurou cuidado, passou a dor. Demorou, lá na frente ela começou a queixar com a dor no ombro contralateral. Então, tipo, ela teve entorse no tornozelo direito e começou a doer o ombro esquerdo. A gente investigando e não encontrava o motivo daquele ombro esquerdo estar doendo. Resumo da obra. Quando a gente foi para uma avaliação mais específica e entender todo o caso, toda a história da lesão, da primeira lesão dela e a prática dela. O que acontece? É até bem louco essa história. Ela, quando fez a entorse do tornozelo, a parte da anatomia, a fíbula, que é o osso lateral da perna, cedeu. Nisso que cedeu, ele começa a fazer uma resistência nas musculaturas que ficam em cima. Cedeu, quem é que se insere na fíbula? Bíceps femoral. Tensionou o bíceps femoral. A origem de bíceps femoral, pelve. Pelve dela rodou. A gente tem a cadeia cruzada de face que a gente chama, que fica nas costas. Então, a cadeia cruzada aqui, então se eu tenho pelve direita tensionando, vai puxar a cadeia cruzada do lado esquerdo. Isso puxou, rodou o ombro dela para trás. Em maneira protetiva, ela roda o ombro para frente para evitar essa hiperlordose. Então ela roda o ombro para frente que ela se sente numa posição mais confortável. Acontece que começou a impactar no acrômio, síndrome do impacto do ombro, por conta da lesão do tornozelo. Quando a gente conseguiu restabelecer a função do tornozelo, que tudo se realinhou, fíbula se realinhou, não teve tensão de bíceps femoral, pelve foi realinhada, ela voltou ao normal e parou de doer. E aí acabou o problema do ombro, sendo que a causa estava lá no pé.